segunda aula, a gente vai conversar muito rapidamente sobre autoria de materiais didáticos. Seria um curso completo, né, se a gente fosse se aprofundar sobre esse assunto, sobre quais são as habilidades, enfim, o que é demandado de um autor de materiais didáticos. Aqui eu queria só dar umas pinceladas e na próxima aula, que é a aula 3, a conversa sobre contrato vai ser aprofundada, que acho que esse é um problema grave que a gente tem hoje em didáticos, né? Cada vez mais as editoras têm chamado professores para se tornar autores de materiais didáticos e até mesmo editores. Mudou muito a cara de didáticos aí nos últimos 20 anos. Era muito comum ter editoriais cheios de jornalistas e pessoas formadas em editoração ou letras, e agora a gente tem a figura do especialista quase que em todos os editoriais, né? Que é alguém licenciado, ou às vezes nem licenciado, mas apenas bacharel em História, Biologia, Química, Geografia, que edita esse livro, né? Então, se por um lado abrir um mercado de trabalho para nós, professores e licenciados, por outro, também isso traz exigências de outras habilidades que a gente precisa ter, né, para ser autor ou mesmo para ser editor de material didático. Eu reuni aqui 4 itens que eu considero assim, os mais essenciais, que são os que mais têm sido demandados de mim desde que eu passei a atuar como editora, além de professora, né? Eu faço as duas coisas. Eu entendo que são habilidades que também me são demandadas como professora, mas que lá eu consigo, mesmo que eu não faça bem essas coisas, eu consigo organizar um plano de aula e executá-lo com os alunos. Mas quando eu estou atuando como editora ou como autora de materiais didáticos, eles são fundamentais. No meu ponto de vista, a organização é o principal. E por organização, eu não estou falando só dessa coisa mais do senso comum de ter uma mesa organizada, de organizar objetos, né? Embora, enfim, isso também possa ser expressão de uma organização mental, mas por organização eu estou pensando que o texto informativo ele tem um ritmo, uma estrutura, um fluxo que pede organização. Ele é muito diferente do texto literário no sentido do texto artístico, né, do fazer artístico literário, da poesia, da prosa, do romance, porque o texto informativo, ainda que ele não seja contado linearmente, porque, enfim, há formas mais interessantes, mais ousadas de contar uma informação para alguém, né, de comunicar para alguém uma informação que não seja linearmente, né, linearmente temporalmente, ou organizando, começando do mais simples, indo para o mais complexo, enfim, que são as formas mais óbvias. Você pode até se aventurar a primeiro apresentar o problema, que pode ser mais interessante para os alunos, e depois ir ajudando esse aluno a ir desvendando o que está por trás desse problema. Mas de qualquer forma que você for organizar a sua história que você vai contar, né, a comunicação que você vai fazer, você precisa ter organizados os elementos que compõem aquela informação, né? A gente precisa saber, eu vou apresentar isto primeiro, porque eu espero esta reação do leitor, e aí com esta reação do leitor, eu vou dar a ele mais essas informações e dados, e aí eu vou propor um desafio para que ele pense alguma coisa lá na frente, e com essa coisa lá na frente que ele vai pensar, eu vou arrematar apresentando a ele, expondo o leitor a uma determinada visão, a uma determinada interpretação sobre aquilo que eu quero pensar. Esse caminho precisa ser organizado. Então essa coisa de sentar, que você senta e escreve explicando, isso nem sempre funciona. Isso pode funcionar para quem tem muita experiência, para quem já tem essas habilidades muito bem organizadas. Para mim não funciona. Primeiro eu penso esse caminho. O caminho é do leitor. Por isso que o segundo item é o exercício de alteridade. Porque o caminho para explicar alguma coisa é o caminho que eu acho que o leitor deveria percorrer
para ele atingir um determinado objetivo. O texto informativo tem essa característica, né? Então, eu estou tentando comunicar alguma coisa ao leitor, e eu posso comunicar ao leitor de maneiras diversas. Aí eu fico pensando, de qual maneira eu seria mais abrangente, ou seja, de qual maneira eu seria eficiente na minha comunicação para mais leitores. Por isso, o exercício de alteridade é fundamental nesse processo. Afinal, o objetivo final é um objetivo de aprendizagem deste leitor do material, e não um exercício que eu vou fazer. Então, um exemplo, né? Em geografia, a gente frequentemente é mobilizado a explicar por que o solo se movimenta depois de uma chuva muito forte. E aí o solo se desloca para baixo, né? Claro, efeito da gravidade, de diferentes maneiras. Por um deslizamento, por um rastejamento, aí, de diferentes formas. Para que... e o ponto-chave aí é a perda de coesão do solo. Né? O solo perde coesão de diferentes maneiras. Então eu tenho que pensar assim, por que eu estou mobilizando esses saberes da geografia? O objetivo é que o aluno reconheça o papel da árvore, das plantas, na estabilidade do solo. Então a história que eu vou contar vai caminhar para a perda da vegetação. Então eu vou expor esse leitor, por exemplo, a fotografias de vertentes que foram desmatadas e que pouco tempo depois a chuva massacrou esse lugar e extensas camadas e volumosas camadas de solo vieram abaixo. Isso é uma história que eu posso contar. Agora, se eu estou falando do ciclo da água e o objetivo de aprendizagem é que o aluno possa avaliar criticamente o papel da ação humana, das sociedades no ciclo da água, então eu vou contar outra história. Porque aí a história é sobre a água, né? A água se infiltrando no solo, a água que chega ao solo e se ela chega diretamente, ela tem um impacto, né, nessa camada superficial do solo. As plantas, elas protegem o solo desse impacto, elas retardam a chegada da água ao solo, elas ajudam na infiltração, mas eu estou contando a história da água, do ciclo da água. Então, dependendo do objetivo de aprendizagem, do que o leitor precisa aprender ou tem direito a aprender, eu vou contar uma história diferente. Então, porque para mim pode ser muito claro que essas duas coisas, esses dois elementos são mobilizados nessa explicação, a água, aliás, três, né? A água, o solo e as plantas, mas a forma como eu vou contar depende primordialmente de qual é o objetivo de aprendizagem deste leitor do meu texto. Então, por isso, um exercício de alteridade. É ele que tem que entender. E ele é quem? Ele é uma criança? É um adolescente? É um adulto? É um adulto escolarizado? É um adulto com baixa escolaridade? Quem é esse leitor, né, do meu livro? E aí eu vou tentar me aproximar desse leitor. Claro, eu vou conseguir? Não, quase nunca. Mas ao tentar me aproximar desse leitor, eu estou tornando mais efetiva a minha comunicação. Então, essa é uma habilidade necessária para o autor de materiais didáticos. O terceiro item, que não é menos importante do que os outros, só que é uma discussão mais complexa, é o respeito à autonomia do leitor. Nós somos muito controladores, a maior parte de nós viveu uma experiência escolar, no sistema escolar, muito castradora, muito repressora. O nosso sistema escolar é extremamente autoritário e nós temos diversos mecanismos de controle do estudante em sala de aula. E que nós, professores, dificilmente entendemos, é difícil para nós entender que esses mecanismos de controle que nós mobilizamos contra os alunos também são mobilizados conosco, né? Nós também estamos enredados nesses mecanismos de controle. E então, quando eu recebo um material didático para editar,
é muito óbvio que este autor, ele quer mandar no professor e no aluno. Ele quer, às vezes, esse autor acha que ele está ensinando o professor a dar uma aula. Então, ele inventa essa figura do professor que não é capaz, que não é bem formado, que não sabe, que tem problemas, exatamente para justificar para si mesmo um papel primordial dele em sala de aula. Isso é mentira. Por mais que o professor que esteja em sala de aula possa ter lacunas na formação, e nós todos temos lacunas nas nossas formações, o êxito do uso desse livro didático depende primordialmente desse professor. Se você imagina que esse professor, que você vai ocupar o lugar desse professor, você está se enganando e está criando esses livros monstruosamente cheios de palavras, não tem outro termo para isso, que não são lidos. Então, você está enchendo o seu texto de problemas, por conta desse autoritarismo, e você tem poucas chances de ser lido pelo seu leitor. O jeito que eu considero mais inteligente, mais eficiente de você chegar ao seu leitor, e pensando que o nosso leitor são dois, né? O nosso leitor é o professor e o nosso leitor é o aluno. Para mim, o jeito mais inteligente de chegar ao seu leitor é você respeitar a autonomia dele. E a autonomia está sempre limitada pelas coisas que a gente não sabe, pela nossa ignorância. A nossa ignorância é sempre maior do que aquilo que a gente sabe, sempre muito maior do que aquilo que a gente sabe. Só basta pensar que se a gente reunir tudo que a humanidade, né, já produziu de conhecimento, ainda tem lacunas enormes, a gente não explicou quase nada. Então não tem como você achar que você, de alguma forma, saberia tudo. Não tem tudo em conhecimento, né? O conhecimento tem sempre um infinito de possibilidades. Então, quando você constrói um material em que você respeita a autonomia, isso significa, do meu ponto de vista, que você trata o leitor-professor como um par seu, alguém com quem você está trocando informações, você não está ensinando nada para ele, você está trocando informações, você está dizendo, eu faria assim, por isso, por isso e por isso. Ele vai fazer do jeito que ele achar que deve, do jeito que convém à turma dele. Eu não escrevo livro didático para ser a professora dos alunos, dos leitores que estão me lendo, desses alunos que vão ler o livro. Eu escrevo livros didáticos para propor situações de aprendizagem que eu considero efetivas. E aí cabe ao professor como ele vai levar a cabo essas situações de aprendizagem. Então, o meu livro tem que ser possível de ser usado por diferentes professores em diferentes situações. Não sou eu dentro da sala de aula falando nada para o aluno. Sou eu trocando ideias com um colega, propondo a ele uma determinada situação de aprendizagem, e o material do aluno, por isso que o do professor é mais relevante do que o do aluno nessa perspectiva, o material do aluno é um apoio, é aquilo que precisa chegar ao aluno em sala de aula para que ele acompanhe aquela situação de aprendizagem. Então, nos materiais que eu escrevo, os materiais que eu publico na minha editora, o material do professor tem uma sequência didática completa, tem uma proposta didática completa, que nem sempre está posta no livro do aluno. O livro do aluno é enxuto, é pequeno, é cheio de espaço vazio, é cheio de coisas como vamos construir junto, vamos pensar isso junto, vamos fazer isso juntos. E não uma receita dada para ele. Porque o conjunto da proposta didática está no material do professor, que eu estou dividindo com o professor. Se o professor quiser usar aquele mesmo material do aluno em outra sequência didática inventada por ele, ele consegue, porque o material do aluno não está amarrado a uma ideia minha. Não sou eu lá na sala de aula conduzindo professor e aluno, não. Eu estou fazendo um material que, se o professor quiser seguir essa sequência que eu segui, e que em geral eu testei com os meus alunos em sala de aula, que joia, ele é um convite a fazer isso. Eu fiz isso quando eu comecei a minha carreira. Eu usava um livro que é um livro de professores, é um livro super antigo, chama Para Ensinar Geografia. Um livro feito por professores da Escola de Aplicação da UFRJ. E eu seguia ipsis literis as sequências didáticas que eles propunham.
No segundo ano eu já comecei a voar um pouquinho, aí eu já comecei a usar aquela charge para outra situação, e ainda hoje é um livro que eu uso, só que hoje eu uso com muito mais autonomia. Eu não preciso seguir aquelas sequências que eles propuseram, assim, de cabo a rabo. Eu consigo colocar aqueles elementos, aqueles textos, né, verbais e não verbais, que eles propuseram em outras situações, porque eu fui ganhando autonomia. Mas no meu primeiro ano dando aula, no segundo e no terceiro, eu usava muito próxima, muito agarrada ao livro. O livro me ajudou a ter mais autonomia. E ele me ajudou por quê? Porque é um livro em que professores contam a outros professores aquilo que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, por que eles estão fazendo e quais são os resultados que eles alcançaram. De maneira que eu pude usar aquelas mesmas ideias com os meus alunos, alcançar resultados, e depois fui modificando de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com as condições materiais que eu tinha em sala de aula, enfim, de acordo com essas coisas que fazem a diversidade da escola. E aí a gente chega no último ponto, que é essa expressão, né, com e sem as palavras. Esse livro é muito bom, esse livro, como um exemplo disso. Ele traz, por exemplo, uma charge e traz uma sequência de ações didáticas que você pode fazer com essa charge. Traz um desenho de antes e depois. Eu lembro que tem um desenho de antes e depois da Baixada Fluminense. Antes ela florestada e depois ela deflorestada, assim, já desmatada. E aí você tem bastante sulco, você tem ravinas, e eles pedem para discutir essa ocupação urbana. Mas eu já usei esse material em várias outras situações para discutir outros temas. Porque a expressão com palavras, ela é mais amarrada no tema, né? Mas a expressão sem as palavras, a expressão com texto cartográfico, a expressão com texto iconográfico, a expressão com a ilustração, essas outras, com a charge, com o meme, né? O meme, nossa, rende coisas incríveis. Eu recentemente usei com os alunos os memes para poder econômico, poder político, poder ideológico no ensino médio, e eu acho que foi muito mais efetivo do que usar palavras. A compreensão foi muito mais imediata usando o meme. Então, esses textos que não são verbais, que não são construídos com palavras, eles são muito ricos para os materiais didáticos, exatamente porque eles permitem aos professores utilizá-los naquela sequência didática que nós estamos propondo, mas também em muitas outras situações. Ensinar ou compartilhar com o seu leitor uma expressão não verbal, um texto pelo mapa, o texto que uma foto te traz, o texto que uma obra de arte, uma pintura, uma gravura te traz. Isso permite que esse professor use de forma mais livre este material do que ele usaria um texto verbal, né? Porque um texto verbal construído para uma determinada mensagem, por mais que ele possa ser usado em contextos distintos, esses contextos nunca vão ser tão distintos e tão diversos quanto o texto sem palavra. E o texto sem palavra chega a alunos que ainda não têm uma competência leitora do alfabeto, né, da construção da língua muito elevado. Então essa é uma expressão que ainda ganha esse valor, né? No sexto a nono, por exemplo, em que a gente tem grandes desafios com a alfabetização, você ter um livro que constrói ideias, né, de geografia, de química, de astronomia, de geologia, do que quer que seja, com pouco texto verbal, com poucas palavras, ele vai ser muito efetivo no uso com turmas que ainda têm defasagem na leitura. Esse aluno que está ali, né, excluído porque ele não acompanha a leitura, ele vai ser incluído, ele vai fazer parte. Ele vai fazer uma maquete, ele vai fazer um modelo em 3D, ele vai fazer o experimento que está ali e ele vai pensar junto com os colegas sem que aquela defasagem o exclua. Então, essa é uma habilidade muito relevante. A gente precisa se alimentar, né, se nutrir de livros informativos, especialmente o que está acontecendo fora do Brasil, acompanhar, porque tem muita coisa interessante na produção de livros informativos, na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos acontecendo, no Japão, que são
experiências de criar histórias, de contar informações, às vezes informações complexas, usando pouco texto verbal, fazendo um uso muito inteligente, muito sofisticado do texto não verbal. Isso precisa chegar na nossa produção de didáticos. E aí, por fim, eu reuni aqui 3 modelos de trabalho que eu vejo acontecer em didático de maneira predominante. Claro, eles não cobrem todas as situações que têm acontecido, mas representam um pouco as relações que têm ocorrido entre autores e editores. Infelizmente, a gente tem uma tendência de redução da autonomia do autor. Tinha muito autor que, há anos atrás, atuava como rei e eles ainda existem, infelizmente. Eles ligam para o diretor da editora quando são contrariados, eles atrapalham carreiras de editores, mas isso não deveria ser razão para que os autores fossem transformados em meros colaboradores de editores. Hoje o editor virou o editor rei. Sabe, a situação se inverteu e não resolveu o principal problema. Para mim, o modelo colaborativo, esse que está no meio aqui, né, que está no meio dos 2 outros, né, para mim ele é o modelo que deveria ser fomentado. O autor e a editora concebem a obra juntos, o autor escreve, ele pode ser editado, né? Então o editor pode intervir nesse texto do autor, mas o autor precisa aprovar essas mudanças. Então, autor e editor precisam chegar a um bom termo de como vai ser o livro. Para mim, esse é o céu, assim, né? É o paraíso. Vai ter conflito, sempre vai ter conflito entre autor e editor, mas ambos sabem, inclusive por contrato, que precisam chegar a um acordo para que a obra saia. Antigamente a gente tinha um modelo convencional, né? O autor concebia a obra, escrevia a obra e a editora publicava. Então as mudanças que o editor fazia no texto eram basicamente mudanças de como se expressar melhor, sabe? E às vezes disso que a gente convencionou chamar de norma culta da língua. Por isso que era os editoriais eram cheios de jornalistas, pessoas de letras e de editoração, né? Porque não se tinha esse vislumbre de que o editor ia criar conteúdo. Então, o editor não precisava ser geógrafo, ou químico, ou biólogo para editar livros desses componentes. Aí a gente foi migrando para uma situação que hoje eu já chamo de uma situação de submissão. Especialmente, a submissão ela é relativa aos autores que têm esse status de autor, porque a editora concebe a obra, a estrutura da obra, e o autor tem que se adequar a essa estrutura, especialmente quando tem as chamadas coleções, que tem todos os componentes, né? Aí você tem uma estrutura da coleção que precisa ser seguida pelos autores, mas principalmente a submissão está nessa encomenda do editor. Então, o autor escreve trechos do livro, às vezes ele não tem nem ideia de como vai ser o livro completo, ele recebe partes para escrever sob encomenda. Ele não opina sobre a edição, ele entrega o texto, o editor faz o que quiser. Eu já escrevi zilhões de vezes nesse modelo, e bairro em geografia não pode ser pedaço de cidade. Bairro é uma relação de pertencimento, de vizinhança, de afeto, de uma relação. Então, não tem como você fazer, por exemplo, limite do bairro, não tem o limite do bairro. Mas é claro que o termo bairro é usado por alguns urbanistas em cidades para fazer as divisões de distritos, né, para fazer as divisões administrativas. E aí acontece muito de você construir lá no livro de 1º a 5º uma ideia de bairro como pertencimento, como relações dos lugares, né? O lugar ao qual você sente pertencer, e o editor mudar para o bairro é uma parte da cidade, que é um erro conceitual. Mas eu não tenho como opinar sobre isso. E o meu nome vai estar lá no texto, assinado. Quer dizer, que fere completamente direito moral de autor. A gente vai conversar sobre isso na aula 3. Porque eu vou assinar um texto que eu não escrevi e que tem um erro que eu sei que é um erro, mas eu não posso corrigir, porque eu não tenho, apesar de ser autora,
eu não tenho como opinar sobre essa edição, sobre essa publicação. O máximo que eu posso fazer é pedir para não botarem meu nome, mas ainda assim o contrato está escrito que isso não é possível e eu teria de brigar bastante, né? Quando você está numa situação de submissão, em geral você está numa situação em que você depende dessa grana. Então, vale a pena brigar? Se você brigar, você vai ter mais trabalho? Tem sempre um ponto aí muito delicado, né? E editores sabem que tem esse ponto muito delicado e usam isso a seu favor, porque eles têm muita certeza. Editorial tá cheio de gente que tem muita certeza das coisas. Tem muita certeza que o bairro é uma parte da cidade. Não leu nada da academia publicando sobre bairro, nada. Mas tem certeza que o bairro é uma parte da cidade. Como não seria? Né? Tem certeza que a Rosa dos Ventos é sempre para cima, com o norte para cima. Tem muita certeza. Aí você bota um norte virado porque você girou a imagem e a pessoa vai lá e volta com o norte para cima. Ela tem muita certeza disso, né? Indústria tem sempre isso, né? Das pessoas naturalizarem coisas e terem muita certeza que é baseada em nada. Então, isso tem sido usado contra autores. A gente já vê muita reclamação de autor de que foi editado e o editor inseriu erros conceituais na obra. Mas isso está acontecendo por quê? Porque essas relações entre autores e editores têm sido pautadas pelo poder econômico. Então, a editora achou mais conveniente fazer uma cessão total e definitiva de direitos e avançou sobre o direito moral do autor. Mas não vou adiantar, porque essa é uma conversa para aula 3, né? Uma conversa sobre contratos e relações de poder entre autor e editor. O que eu vou propor aqui como a tarefa desta aula é que vocês pensem aí qual é o modelo de autoria do material de vocês, né? Qual que é como é que vocês querem realizar esse material? Eu não sei se todo mundo sabe, mas nós, como pessoa física, podemos abrir uma empresa como o MEI, que é microempreendedor individual, usando 2 cadastros, 2 códigos. Um é de edição de livros e revistas e o outro é de vendedor de livro ou livreiro, eu não sei como é que está escrito lá. Usando esses 2 códigos e abrindo, a gente pode ter uma editora e publicar esse material, né, como uma editora. Inclusive, pode participar do PNLD como MEI. A minha primeira inscrição no PNLD eu era MEI, hoje eu sou EI, que é um empresário individual. Então, pensem um pouquinho aí, se o curso atraiu vocês, né? Será que não atraiu porque é chegado o momento de ter alguma autonomia e de publicar os seus próprios materiais? A gente tem soluções hoje, por exemplo, de impressão sob demanda. Tem várias plataformas, eu uso a da Livro, Livro. Você coloca o seu arquivo lá e eles distribuem em plataformas aí de Amazon, Americana, Submarino. Quando alguém pede, eles imprimem, entregam e eles pagam uma porcentagem como royalty. Então, hoje em dia, você consegue produzir o seu próprio material, inclusive distribuir o seu próprio material sem fazer um investimento de dinheiro grande. Você não precisa pagar gráfica, né? Guardar o livro em casa, ficar vendendo o livro aos poucos. Você pode colocar numa dessas plataformas. Então, pensem um pouco aí em qual pode ser o modelo, né, para você. Se você tem colegas que escrevem, que podem se juntar num coletivo, talvez seja o momento de dar esse passo, né? Na próxima aula a gente vai conversar sobre contrato, isso também pode ajudar a quem quer começar a produzir o seu próprio material didático.